gente se coloca diante do Senhor, diante da palavra. Enquanto eu estava ali sentado, eu estava pensando, né, que cada vez que eu vou pregar a palavra, é o mesmo sentimento, né? Como se a gente estivesse totalmente na dependência de Deus. Parece que a gente não sabe de nada. Tantos anos a gente andando, mas esse é um momento tão santo, um momento tão importante, que a gente se vê diante da palavra de Deus, e a gente clama ao Senhor para que Deus nos dê a sabedoria necessária para proclamar a palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32. É o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, verso 47, só a parte A do versículo. Deuteronômio, capítulo 32, o verso 47, somente a parte A do versículo. Diz assim: porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. Preste atenção. Porque esta palavra não é para vós outros, coisa vã, antes é a vossa vida. Agora eu quero que você repita comigo na primeira pessoa, assim, ó. Porque esta palavra, vamos lá? Porque esta palavra não é para mim coisa vã, antes é a minha vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, toma conta desse lugar, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, honre cada pessoa que saiu do seu lar e que está nos ouvindo agora aqui na igreja, que nos ouvirá também através desta gravação, ó Deus, que a Tua bondade e misericórdia se derrame abundantemente sobre a vida de cada irmão que será alcançado por essa palavra, cada pessoa que ouvir, ó Deus, seja abençoada em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo nos dê a instrumentalidade nesse momento e fale através desse Teu servo no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é vivendo pela palavra. Vivendo pela palavra. Amados, nós sabemos que Deuteronômio é um livro chamado Repetição da Lei. É o último livro que Moisés vai escrever. É o quinto livro da composição do Pentateuco. Moisés não entrou ainda na terra prometida, mas ele já escreveu todo o estatuto da nação de Israel. Está escrita, a constituição de Israel está montada, e agora Moisés, da parte de Deus, dá o conselho para eles: essa palavra que eu estou dando a vocês, ou seja, todas as instruções, todas as regras, todos os mandamentos que estavam constando na palavra, ele diz: não é uma coisa qualquer. Vocês não devem ter esta palavra como uma coisa qualquer. É um assunto sério, e dela depende a vida de vocês. Ele estava deixando claro isso. Dela depende a vida de vocês. O povo precisava saber que a vida deles dependia da obediência a esta palavra. O que eles receberam de Moisés não eram palavras vãs, mas era o mandamento do próprio Deus. Deus havia dado estas palavras a Moisés para que a jornada do povo de Israel na entrada da terra fosse um sucesso. Era preciso obediência, observar com atenção todos os mandamentos do Senhor, ou seja, todas as ordens que Deus estava dando precisavam ser observadas. Nós sabemos que Israel fracassou. Israel tomou posse da terra, mas anos depois Deus os castigou, os mandou para o exílio novamente, debaixo do jugo da Babilônia, que os dominou. Tudo como Deus havia dito. Deus disse que se eles obedecessem, eles nunca sairiam daquela terra, mas se eles não cumprissem, não andassem naqueles estatutos, eles perderiam o direito à terra. E o que de fato aconteceu? Eles fracassaram porque eles não valorizaram a palavra de Deus, eles não deram atenção às instruções do Senhor. Infelizmente, amados, nós vivemos num momento da humanidade que a gente tem experimentado, não só agora, mas a humanidade, ela tem fracassado porque ela não tem dado o devido valor à palavra de Deus. A Bíblia não tem sido valorizada, e para muitos, incrivelmente, ainda não passa de um livro qualquer. Eu lembro que quando eu estudava filosofia e essas coisas, a gente costumava comparar a Bíblia como um dos grandes livros da humanidade. E tinha outros livros que a gente citava, fazendo aquela comparação, seguindo aqui a palavra desses homens que se dizem sábios. Mas na verdade não há nenhum livro maior que a Bíblia. Não há nenhuma palavra tão consolidada, tão forte, tão exata como é
a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro escrito. Eu digo a vocês porque esses grandes livros da humanidade eu li cada um deles. E quando eu me deparei com a Bíblia, eu percebi que a Bíblia era diferente. E ela entrou no meu espírito, ela moveu, mexeu comigo de uma forma diferente. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Estão contidos nela direitos, deveres de todos aqueles que se denominam ser povo de Deus. Se você diz que é de Deus, uma das comprovações é se você é regido por essa palavra. Porque se você é de Deus, essa é a sua constituição. Essa é a sua constituição. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entender isso. Quem é de Deus é cidadão de duas pátrias, sendo que a pátria celestial ela é muito mais importante, o reino de Deus. Jesus disse que a coisa mais importante era buscar em primeiro lugar o quê? Uma religião? Não. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, se submetam à autoridade do Senhor. Busquem andar em obediência a Deus. Busquem entrar em sintonia com o reino de Deus. A palavra de Deus sustenta o espírito, como o alimento físico sustenta o nosso corpo. Deuteronômio 8,3 diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sem a palavra de Deus, o homem caminha perdido e um faminto espiritual, e se torna assim, sabe o que, amados? Uma presa fácil da religiosidade. Por que muita gente está decepcionado com o Evangelho? Na verdade, não estou decepcionado com o Evangelho, estou decepcionado com as religiões. Porque você entra numa igreja, você escuta uma coisa, aí vai em outra igreja, o culto é totalmente diferente, você já sai assustado. Vai para outra igreja lá que diz que é evangélica também, uma coisa totalmente diferente. Aí as pessoas me perguntam: pastor, por que tanta diferença? Muitas vezes é pela loucura de pessoas, somente isso. Desobediência à palavra de Deus. Outras vezes porque tem que ser diferente mesmo. Igrejas elas precisam ser diferentes, porque pessoas também são diferentes. Mas a verdade é que a religião ela separa muito as pessoas, e não é esse o objetivo do reino de Deus. A palavra do Senhor, ela tem que ser a nossa instrução, o nosso alimento diário, que sem ela nós ficamos famintos espirituais. Você já deve ter encontrado uma pessoa que está dizendo: eu não sei o que eu faço da minha vida. Talvez você até já tenha dito isso: eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque você precisa saber e aprender de Deus para você lidar com o que Deus deu a você. Deus nos deu a vida para nós vivermos e valer a pena essa vida. Mas para isso nós precisamos descobrir a vertente da graça de Deus em cima disso tudo. Assim como precisa se alimentar o homem todos os dias para estar de pé, também o homem precisa da palavra de Deus para estar diante do Senhor. Precisa dessa palavra. Olha o que é que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, uma criança recém-nascida é um negócio espetacular. Ninguém precisa ensinar uma criança a mamar, a buscar alimento não. Na hora que a mãe encosta lá, ele já vai mamando, ele já vai sugando. É o instinto da criança de sobreviver. Ela vai buscar o leite, ela vai querer estar ali sugando. E Paulo diz: com aquele mesmo ânimo, com aquela mesma ânsia, com aquela mesma gana que uma criança busca o alimento dela, do peito da sua mãe, vocês devem também buscar o alimento espiritual para a vida de vocês, porque senão vocês não crescem. Eu sempre digo para as pessoas que tomam uma decisão ao lado de Jesus: você vai começar a caminhar com Deus, então entenda que você precisa agora carregar essa palavra no seu coração. Você precisa ler a Bíblia, você precisa se entrosar com o que nela está escrito, ler com desejo, com vontade, para que ela o alimente, porque essa palavra vai alimentar você. Pedro compara aqui com esse leite espiritual. Sem esse alimento não existe crescimento. Sem crescimento não há segurança de salvação. Tem gente que está até 10, 20 anos dentro de igreja, mas porque não se alimenta da palavra, essa pessoa não sabe mais afirmar nada a respeito da salvação, ela não tem segurança, e ela fica vivendo da pregação do pastor, e hoje das pregações que tem na internet, quando tem paciência para ouvir, porque é difícil você ficar sentado
escutando uma pregação, é difícil. As pessoas não têm mais essa tolerância. Então você precisa buscar a Bíblia como um alimento espiritual para você. Veja o que disse Jesus em João 6,63. O Espírito é o que dá vida, é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Ele diz: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu tenho certeza que se você hoje anda com Jesus, é porque em algum momento a palavra tocou seu coração. A palavra, ela mexeu com você. Essa palavra se mostrou viva para você. Em algum momento da sua vida, mexeu com você, arrancou você da sua situação de pecado e colocou você de pé. E até hoje, Deus continua trabalhando através dessa palavra, mexendo com você, para que você fique de pé. Às vezes a gente está aqui despretensiosamente, às vezes abre a Bíblia e está lá aquele versículo que fala com uma profundidade tão tremenda ao nosso coração, que a gente fica abalado. Mas como é que uma palavra dessa é tão poderosa? Então, essa é a palavra que nos alimenta. A palavra contida na Bíblia vem de Deus, ela não é criada pela mente humana. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar em justiça, ou seja, naquilo que é certo. Deus usou homens para escrever na língua dos homens, mas não provém do coração humano na sua origem. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o senhor, eu já falei isso já algumas vezes aqui, de um homem que eu conversando com ele na rodoviária lá de Bom Jesus, e eu falando da Bíblia para ele, ele olhou para mim e disse: mas isso aí foi escrita por homens. E eu disse para ele: mas é claro, um jumento, um cavalo não sabe escrever. Deus tinha que usar algum bicho que soubesse escrever. O único que sabe escrever é homem. Então por isso que Deus usou homens para escrever. Mas Deus não permitiu que os homens criassem a Bíblia. Se você lê, principalmente os evangelhos, se você for examinar os evangelhos, estudar com profundidade a pessoa de Jesus, você vai entender que ninguém seria capaz, nenhum ser humano seria capaz de criar um personagem tão complexo como é Jesus Cristo. Nenhum ser humano tem essa racionalidade, essa sabedoria para criar um personagem tão profundo como Jesus Cristo. Impossível. Todos aqueles que estudaram o personagem histórico Jesus Cristo, tentando desmistificá-lo, tentando contradizê-lo, voltaram com a resposta totalmente contrária, percebendo ser impossível criar um personagem dessa forma. Por isso que a palavra de Deus, ela se mostra tão poderosa, porque essa palavra é de iniciativa de Deus, é a única palavra capaz de nos ensinar verdadeiramente e responder às grandes questões da humanidade. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? A Bíblia é o único livro que responde isso na maior tranquilidade. Não tem nenhum bababá para responder isso, não. Ficar filosofando. Não, a Bíblia diz claramente de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. A Bíblia declara que há um propósito para a minha vida, para a sua, claramente definido por Deus, delineado na sua palavra. Se você ler, você vai entender. Para transmitir essa palavra, Deus usou a vida de pessoas santas. 2 Pedro 1,21, ele diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, escuta bem, homens santos foram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus usou pessoas que estavam em sintonia com Ele, pessoas que eram capazes de entender a voz do Senhor e transmitir para nós a vontade de Deus, como Deus fez outrora com Moisés, com vários profetas, com os homens que Ele levantou para pregar a sua palavra. Ele fez para que essa palavra chegasse até nós. Por isso é que apenas pessoas que andam em santidade com Deus dão valor a essa palavra. Se tem uma coisa interessante que eu sempre falo, que é verdade incontestável. Quando a gente começa a andar em pecado, a primeira coisa no coração da gente é se afastar da palavra de Deus. Quem se afasta da palavra de Deus demonstra fraqueza espiritual, está com algum problema.
Quando a pessoa deixa de ler a Bíblia, ela está com algum, pode procurar o vazamento que vai encontrar. Às vezes tem uma caixa d'água que a gente tem em casa, e a água está baixando, você não sabe o que está acontecendo, a água não está evaporando dessa forma, vá procurar que tem um buraco lá, tem um vazamento. Assim é a vida espiritual de algumas pessoas, só tem vazamento, não tem enchimento, e se só vazar, vai secar. É preciso que a pessoa atente para isso. Pessoas santas valorizam a Bíblia, pessoas que andam com Deus valorizam a instrução que vem dessa palavra. Se você crê, você deve guardar essa palavra no seu coração. É o Salmo 119, verso 11, né? Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti, ou para eu não pecar contra ti. Meus amados, ninguém se sustenta diante do pecado se não estiver profundamente comprometido com a palavra de Deus. Quem está comprometido com a palavra de Deus está imunizado do pecado. Quem está comprometido com ela, afastando-se dela, a gente começa a ficar com a imunidade fraca, e aí a tendência é ser contaminado. E quando o pecado bate a porta, a primeira coisa que o pecado faz na vida da gente é quebrar a nossa comunhão com Deus. A gente já não tem mais cara para orar, a gente já se sente culpado quando entra na presença de Deus, a gente não tem mais autoridade espiritual para falar com Deus, nem para clamar ao Senhor por alguma coisa. Mas se essa palavra está guardada no coração, a gente está comprometido com Deus, então, amados, nossa vida é diferente. Porque não adianta ter conhecimento da palavra se você não está comprometido com ela. Uma vez uma pessoa disse: pastor, mas a Bíblia não é toda ela certa. Eu digo: olha, a palavra de Deus, ela é incontestável. Se nós formos falar de traduções, aí é outro assunto. Mas a palavra de Deus, ela é incontestável. Quando nós olhamos para a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia são todos coerentes. Você não vai encontrar, por exemplo, em nenhum lugar, você vai encontrar na Bíblia a palavra reencarnação. Em nenhum lugar. Ou seja, a doutrina espírita não está na Bíblia. Muita gente pode achar, fica querendo emendar texto, mas não dá. A palavra na Bíblia é ressurreição, transformação de vida. Então, a Bíblia é muito coerente com ela mesma, uma palavra toda inteira. Você pode juntar a doutrina do Velho Testamento, do Novo Testamento, que está tudo integrado, toda ela está integrada. Então, ela é uma palavra só. É preciso que a gente tenha compromisso com essa palavra. Você deve amar essa palavra, porque por ela nós temos vida. Salmo 119, verso 97 diz: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Quando você está envolvido, que essa palavra está guardada no seu coração, você medita nessa palavra, e o dia todo está no seu pensamento. E uma das coisas interessantes, meus amados, decore versículo bíblico, coloque versículo bíblico na cabeça de vocês, usem isso, porque é assim que a gente é edificado, é assim que a palavra assenta no nosso coração e cria raízes. Quando nós repetimos várias vezes, decorando alguns versículos muito importantes para nós, são muito importantes. Eu sei que todos nós já decoramos João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu consigo ter essa informação sem estar com a Bíblia aberta. Por quê? Porque a palavra está guardada no meu coração. Eu posso dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Por que eu sei disso? Porque a palavra está guardada no coração. Eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Por quê? Porque está lá no Salmo 23, a palavra está guardada no meu coração. Eu posso dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu decreto, para se conformarem à imagem do seu Filho. Por que eu posso dizer isso sem olhar para a Bíblia? Porque está lá em Romanos capítulo 8, 28, 29, porque a palavra está guardada no meu coração. Se a palavra não estiver guardada no seu coração, você não vai conseguir firmar-se nela nas horas de necessidade. É preciso ter um compromisso com essa palavra. Quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo.
Hoje a gente carrega a Bíblia no celular para onde a gente vai. Tenha o hábito de ler, puxe toda hora ali, vá lendo, termine um livro, leia outro, leia novamente, leia até ficar dentro do seu coração, porque quem guarda essa palavra no coração demonstra comprometimento com Deus. João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha o que ele diz: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha só que coisa tremenda. Tem muita gente que diz assim: eu gostaria tanto de ter visto Jesus Cristo, mas aquele que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, olha o que a Bíblia diz: se você ama a palavra, está comprometido com ela, o Senhor Jesus Cristo se manifestará na sua vida. Como será essa manifestação? Olha João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele morada. Olha só, Deus quer morar em você, Deus quer habitar no seu coração. Jesus Cristo diz: eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Como é que o Pai e o Filho habitam em nós? Através do Espírito Santo, através do selo do Espírito. Quando você recebe Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem habitar em você, o Senhor vem morar na sua vida. E quem teve essa experiência sabe o que é isso, porque nunca mais você anda só nessa terra, nunca mais. Você pode até viver em pecado, mas aquilo vai mexer com você. Estava ouvindo o testemunho de um pastor hoje no YouTube, ele falando que estava no meio das drogas, no meio da bagaceira, e lá ele já tinha frequentado igrejas, a palavra já tinha mexido muito com ele, mas naquele momento ele disse que lá, saindo para uma balada, de repente o Espírito Santo sacudiu ele, e ele disse: o que eu estou fazendo aqui? O que isso tudo significa? Nada. E ali ele se voltou para Deus. É assim que Deus faz. Uma vez que você entrega o seu coração, a sua vida a Ele, Ele jamais lhe abandona. Você pode até deixá-lo, mas Ele vai mexer com você, e se você é dele mesmo, você volta. Você volta, porque a palavra faz isso com a gente. Ele mora em nós. Esse é o resultado maravilhoso na vida daquele que ama Jesus e guarda a sua palavra. Você se torna morada de Deus em espírito. Dessa palavra depende a sua vida, querido. Não menospreze ela. Não deixe a sua Bíblia empoeirada. Não deixe a sua Bíblia jogada, desgastada. Eu quero que você desgaste ela lendo, né? Tenha o propósito de ler sua Bíblia. Gaste dinheiro, mas gaste dinheiro, compre uma Bíblia boa para você, com comentário bíblico, tudo. Estude a palavra, tenha o hábito de estudar com profundidade. Um jovem me perguntou outro dia, um jovem de 16 anos: pastor, o que é que você acha que eu devo ler? Eu digo: leia o livro de Provérbios. Você já leu? Não, pois leia. Ele estava muito rebelde na casa dele, um menino de Deus, mas muito rebelde, passando por uma fase difícil. Ele começou a ler Provérbios, e o pai dele disse: pastor, o menino mudou muito, o filho mudou demais lendo Provérbios. Eu fui dirigindo ele para que ele lesse outros livros da Bíblia, que pudessem falar ao coração dele. Se você andar na palavra de Deus, essa palavra vai transformar você. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão das juntas e medulas, da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração de cada um de nós. Então, deixe essa palavra entrar na sua vida, leia essa palavra, tenha o seu futuro abençoado através dessa palavra. A fórmula é essa: dessa palavra não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tem cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e farás prosperar os teus caminhos. É a fórmula de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Se você quiser andar na palavra, você vai descobrir. O próprio Jesus diz: quem quiser saber, João capítulo 7, verso 17, quem quiser saber se essa palavra é verdadeira, venha vivê-la, experimente ela. Como o salmista diz: ao vinde, experimenteis o quanto o Senhor é bom. Venham experimentar o quanto o Senhor é bom, e você não vai querer mais nada desse mundo. Você vai olhar para esse mundo com desprezo,
porque esse mundo não tem nada para oferecer para você, porque Deus está cuidando de você e vai lhe dar tudo que você precisa. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos mover nessa palavra, entender essa palavra, viver e vivenciar essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé para nós finalizarmos com a oração nesse momento. Querido e amado Deus, nosso Pai, abençoa em nome de Jesus cada um dos que estão aqui, Senhor. Que a tua mão de poder e misericórdia levante os que estão caídos, que teu Espírito Santo penetre nos mais profundos anseios, ó Deus, de cada um, despertando, ensinando como orar, ó Deus, libertando as mentes e os pensamentos, para que andem de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a todos em nome de Jesus, amém. Nos leve em paz, que os teus anjos, ó Deus, prometidos para o nosso cuidado, estejam ao nosso redor, e que nós sejamos guardados debaixo desse poder que só vem de ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Oração silenciosa, nós estamos despedidos, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém.